amantes do Evangelho, admiradores da Palavra de Deus. Esse é o canal de interpretações bíblicas e eu sou o missionário Marcelo Gomes e, como eu havia prometido, estarei sempre postando toda sexta-feira um tema novo e hoje o tema é super interessante. Antes de nós iniciarmos essa videoaula, eu queria te dar aqui pelo menos aqui 2 conselhos aqui abençoados. Eu preparei aqui um e-mail especificamente para você deixar as suas sugestões, tá ok? Às vezes você tem um assunto aí, não está conseguindo interpretar, deixa nesse e-mail exclusivo, tá bom? Para que você tire suas dúvidas, deixe as suas sugestões, tá ok? O nome do e-mail é interpretaçõesbiblicas@hotmail.com, tá ok? Sugestões, dúvidas, acesse esse e-mail, deixa lá seu comentário, deixa lá sua sugestão e a sua dúvida. O outro bastante interessante que eu preparei para que possa auxiliar nessas videoaulas, preparei um blog, olha, um blog muito abençoado. Ou seja, a videoaula eu estou trazendo para você um ensinamento parcial, certo? Então, nesse blog que eu preparei para você, esse blog ele vai estar contendo mais detalhes aprofundados dos assuntos e temas que nós estamos abordando nessa videoaula. O endereço do nosso blog é Interpretação Bíblica Simplificada, blogspot.com, tá bom? Não deixe de acessar, vá lá no nosso blog que você vai encontrar ali mais informações, mais detalhadas, e isso vai lhe ajudar e muito a enriquecer o teu conhecimento bíblico na área da hermenêutica, tá certo? Vamos iniciar aqui, eu tenho um texto bastante interessante para nós interpretarmos hoje. Olha que coisa boa. Pega a sua Bíblia no livro do Evangelho de São Mateus. Eu já estou com a minha Bíblia aberta, tá certo? Eu sempre aconselho você que tenha a sua Bíblia em mãos, uma caneta, um papel em branco, para que você possa fazer as suas anotações ou rascunhar. E outra coisa fundamental, não entendeu? Dê uma pausa no vídeo, volta ao assunto e novamente assista o vídeo. Por quê? Não deixe de entender aquilo que está sendo ensinado, tá certo? Nem que você volte o vídeo 10 vezes, mas faça isso para que você possa cumprir o êxito dessa videoaula, que é te ensinar e você aprender, tá certo? Não deixe de fazer isso. Vamos lá. Evangelho de São Mateus, o capítulo de número 19, eu vou ler aqui um versículo bastante comentado e algumas pessoas têm muitas dúvidas acerca desse versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 19, o versículo de número... Eu quero ler aqui 2 versículos porque nós vamos interpretar 2 assuntos nesse texto aqui, bastante interessante. O primeiro é o versículo 18. O que diz o versículo 18? Diz assim: está aqui o jovem rico interrogando a Jesus. E ele diz assim: quais? Aí Jesus responde da seguinte forma: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Já vou falar acerca desse versículo, tá certo? Eu quero que você leia também um outro versículo, acompanhe comigo. O versículo de número 24, que é o mais comentado. Diz assim, ó: e lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu tenho certeza que, assim como eu, você já ouviu principalmente esse segundo versículo e já deve ter ouvido várias explicações ou interpretações diferentes. Hoje nós vamos aqui abordar alguns assuntos. Vamos para o versículo 18? Pois bem,
Quando o jovem rico ele se volta para Jesus, perguntando como haveria de herdar o reino dos céus, entenda uma coisa aqui bastante interessante. Eu já ensinei na nossa primeira videoaula, a dicas, que você tem que ler o texto, você tem que ver o autor, ou de quem o autor está extraindo um acontecimento, que às vezes o texto é de terceiros. Você tem que ver o cenário bíblico daquele texto e para quem está se dirigindo. Vamos fazer essa interpretação? Pois bem, você partindo desse princípio, você não vai ter dificuldades, tá certo? Vamos lá. Aqui é o jovem rico. O jovem rico, ele se chega até Jesus e pergunta para ele uma pergunta muito simples: o que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus? Aí Jesus, obviamente, ele vai no mandamento e expõe para o jovem rico que ele deveria cumprir os mandamentos. Está no versículo de número 18, ele diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Perceba aqui um detalhe. Olha a resposta desse jovem rico. Ele responde assim: a tudo isto tenho obedecido, o que me falta ainda. Porque você já parou para perguntar por que o jovem rico ele volta para Jesus e fala que tudo isso ele tem cumprido, ele tem feito? Aí olha só, vamos analisar. Se ele fala que ele tem cumprido os mandamentos, por que ele pergunta para Jesus como herdar o reino dos céus? Então há um paradoxo aí, há uma interrogação aí. E isso aí já nos convida a interpretar. Pois bem, vamos para a interpretação. Se o jovem ele já cumpria os mandamentos, isso significa que os judeus, olha que segredo aqui, olha que o ensinamento para que você possa aplicar nos teus sermões e nos teus ensinamentos bíblicos para enriquecer. Todo judeu é costume, ele já nasce desenvolvendo a Torá, né? A lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então todo judeu ele já começa a desenvolver a Torá, ele já conhece as leis, já é um costume para ele. Então ele já sabia das leis, tanto é que ele falou: não, isso aí eu já tenho feito, né? Isso aí eu já tenho obedecido, né? Mas aqui o texto ele vai falar de quê? Da impossibilidade de forma geral. Mas quando você aplica para o texto ele vai falar de uma impossibilidade de um rico entrar no reino de Deus. Opa, para aí. Vale a pena nós interpretarmos essa expressão aqui, para que nós não venhamos cometer gafe. É regra geral um rico não entrar no reino de Deus? Ou seja, todo rico vai ficar fora do reino? Não. Vamos interpretar? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz que conduz a muitos males, tá bom? Jesus não está condenando quem pode ser rico. Você pode ser rico, você pode obter bens financeiros e materiais. O que a Bíblia está dizendo aqui, o texto em especial, está dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, rico você pode ser. Agora, a impossibilidade maior de entrar no reino do céu é o que Jesus está se referindo. Pois bem, esse primeiro tópico aqui eu tenho certeza que você já dominou e já aprendeu. O jovem rico, ele lia a Torá, a lei de Moisés, já cumpria os mandamentos, só que ele não obedecia na sua totalidade. O que Jesus faz com ele? Fala para ele vender todos os seus bens, que através disso distribuiria para os pobres e ele herdaria o reino. Só que tem um porém. Quando Jesus fala isso para o jovem pega, se entristece
e vai embora. Aí aonde acontece o célebre da questão aqui, que é o versículo de número 24 que nós lemos, que diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Fundo de uma agulha, camelo, camelo, fundo de uma agulha, é aí que está o segredo da interpretação bíblica, tá certo? Camelo. Observe uma coisa, meus amigos. Quando você for ler a Bíblia, tenha cuidado que a linguagem ela pode ser histórica, como a linguagem ela pode ser figurada. Você não já passou por várias escrituras falando sobre parábolas e ali você encontrou muitas expressões figuradas, não é verdade? Eu vou até acrescentar mais um pouquinho, existem também símbolos. Isso aí é mais voltado para a escatologia bíblica, isso aí é um outro assunto, eu não vou abordar agora. Mas aqui nós já podemos extrair e começar a interpretar nessa linha de raciocínio. O camelo, ele é uma linguagem figurativa ou é uma linguagem literal, né? Você tem que ter esse cuidado. Um outro exemplo, o fundo da agulha é uma linguagem literal ou é uma linguagem figurativa? Aqui nós vamos aprender agora. Quando Jesus fala acerca, é mais fácil, um camelo. O camelo, preste bem atenção, ele é literal, tá bom? Agora, existe algumas ramificações, alguns eruditos, estudiosos, da teologia, que defendem também uma outra linha de raciocínio para o nome camelo. Supõe-se também que era uma grande corda, semelhante a essa corda que prende navios. É uma das linhas de raciocínio. Existe também uma outra linha de raciocínio que poderia ser um fio de algodão, tipo daquele de crochê, certo? Porque o fio de algodão, você observa que a pessoa tem uma certa dificuldade para introduzir na agulha, naquele buraco da agulha. Então, alguns eruditos, alguns teólogos defendem essa linha de raciocínio também. Nós vamos aqui concluir numa interpretação um pouco mais aproximada do literal, tá bom? O outro ponto do versículo, qual é o outro ponto? Fundo de uma agulha. Supõe-se que esse fundo de uma agulha em Jerusalém, havia o muro, ao muro de Jerusalém, as portas. E sempre na lateral desse muro havia uma entrada para camelos e havia uma entrada para as pessoas. Então, quando anoitecia, os portões principais fechavam-se por causa a cidade ficava se defendendo dos ladrões, de roubos, Então fechava a porta principal e ficava uma entrada, a lateral desse muro. E essa lateral somente entravam as pessoas. Defende-se essa linha de raciocínio que essa lateral era o fundo de uma agulha. Por quê? Porque o dono do camelo passava, porque ele só passava um homem. Mas o camelo não passava, ficava do lado de fora. Tem uma outra linha de raciocínio também, que existia uma outra entrada para o camelo, que o camelo tinha que se curvar para passar pelaquela entrada, e também alguns defendem com esse nome de fundo da agulha, tá bom? Olha, independente das linguagens, seja ela literal, seja ela figurativa, o importante é que você venha extrair a informação principal desse texto. Você só não pode extrapolar em suas interpretações, inventando coisas, Não foge do versículo, não foge do texto a qual está sendo sugerido, tá bom? Então, uma interpretação aqui mais aproximada
para que nós possamos inserir em nossos sermões, nas pregações, nos ensinamentos bíblicos, nos seus diálogos bíblicos, no dia a dia, para enriquecer, você pode estar aplicando a seguinte interpretação. Qual é o mais provável? É um camelo, na sua forma literal, passar pelo fundo de uma agulha. Essa é uma interpretação muito convidativa. E também sugerindo pela linguagem literal, né? Essa foi a figurativa. A literal é um camelo passar por essa entrada, que só passava o ser humano, mas o camelo não passava, ficava para trás. Tem uma literatura judaica que ele utilizava a expressão elefante. É mais fácil um elefante entrar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por que não se sustentou essa teoria? Olha que interessante, isso vai lhe ajudar muito. Preste bem atenção. Elefante não foi sustentado, esse exemplo, como uma linguagem tanto literal como uma linguagem figurativa. Por quê? Porque se estão na região ocidental, né, ele não pode ter uma linguagem de elefante, porque não se aplica para o deserto. Não é isso? Perdão. Ocidental, não, oriental. Tá bom? Então não se aplica. Por quê? Porque no deserto, o que você encontra mais? É camelo, não elefante, né? Elefante se encontra mais na África, não é verdade? No deserto não, é mais camelo. Então algumas literaturas judaicas defendem essa linha de raciocínio, mas a mais sustentada é camelo, porque é a mais convidativa, é a que mais se encaixa no tempo, né, que foi escrito esse texto, e também o cenário ao qual eu falei para você no início, que é muito importante você já interpretar o cenário que está sendo escrito esse texto, tá certo? Eu espero que essa videoaula de interpretação bíblica, tá, acerca do versículo 24, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele seja muito esclarecedor para você, tá certo? O rico pode herdar o reino do céu. O que não podemos ter é o amor ao dinheiro, que isso aí é a barreira que impede muitas pessoas entrar no reino do céu. Você pode ser rico também, tá certo? Não impede nada de você ser rico ou buscar riqueza. Mas uma observação: a Bíblia fala que onde tiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Que o seu coração esteja nos céus, que você venha almejar os céus, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Na próxima sexta-feira, como sempre tenho prometido, eu estarei postando mais uma videoaula com um assunto bastante interessante para você. Não esqueça de deixar suas sugestões no nosso e-mail de interpretação bíblica, @hotmail.com. Deixe as suas sugestões de temas, se você tiver, e também tire todas as suas dúvidas. E visite o nosso blog, tá ok? Que lá vai estar completo sobre este assunto de como que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus, tá certo? Vá lá, visite o nosso blog. O nome do nosso blog, o endereço é Interpretação Simplificada.blogspot.com. Eu vou deixar aí, tá, no cabeçalho do seu vídeo. Você pega, anota, e que Deus te abençoe, que você venha tirar todas as dúvidas, venha aprender, e de uma forma muito assim abençoadora, tá certo? Até a próxima sexta-feira, se assim o nosso Deus nos permitir.